Fala pessoal, bom dia, seja muito bem-vindo ao Ponto Cripto. Vamos agora destrinchar aqui como foi a semana passada do Bitcoin e o que pode vir nesta semana. Lembrando que esta semana ainda tem a situação das tarifas, né, da suspensão das tarifas do Trump. Então pode ser uma notícia muito boa ou também muito ruim. Então, se não me falha a memória, eu acho que é dia 9 que tem sobre que vai sair sobre isso. Então, vamos lá. A gente fechou ontem a semana, né? Como vocês já devem saber, fechou acima desse fundo, desse topo aqui, ó. De 109, vamos botar 109 mil para ficar mais redondo. Então tá muita gente comemorando que fechou acima desse topo, que nunca tinha fechado. Isso, excelente. Sim, fechou acima de 109, isso é muito bom para o mercado. Ontem ele fechou a 109,209. Por isso que é muito bom você entender como os candles funcionam, tá bom? Porque aqui ele fez o fechamento, mas a máxima da semana ainda continua aqui em cima. Aqui, ó, em 112, tá ok? Então, isso daqui a gente deve realmente observar. Então, agora, a gente ainda tem aquela nossa bandeira aqui sendo formada, tá bom? Aquela bandeirazinha aqui. O que eu acho que pode acontecer? Essa linha tendência de baixa aqui, ela já foi até rompida, né? Num gráfico semanal a gente observa isso. Mas ela pode vir muito bem testar aqui embaixo, a zona ali dos 107, dependendo como você coloca isso daqui, ó. Mas aqui, ó, ele tem uma parte para poder corrigir, ó, até mais ou menos, ó. Ele pode pegar uma parte de 106, 105, que é a metade desse movimento, mas eu acredito que ele vai ficar aqui por cima entre 23% e 38%, tá ok? Pela forma que o mercado está demonstrando de força compradora. Ele chega em qualquer região, ele sobe. Então, vamos observar essa região de 107 a 106. Por que eu estou falando isso? Porque ele realmente gosta de, às vezes, testar um pouco aqui embaixo. Ele faz um movimento de captura de liquidez. Todo mundo pensa que o mercado vai continuar caindo. Ele chega em determinadas zonas, bate e retorna. Tá ok? Então aqui, ó, nessa zona aqui de 106.400, nós temos um suporte agora muito forte, que são esses pavis aqui desses 500. Okay? Então, a gente observou esse movimento aqui. Agora, esse foi o fechamento do semanal. O que eu estou vendo no diário? Para a gente poder entender aqui também. Ó, tem essa parte aqui, né? E a gente vem para cá, para o nosso canal. Você vê que quando ele ultrapassou, ele fez um suporte, né, em cima da linha de tendência de baixa e a linha do canal. Agora, nessa parte aqui, ó, eu gostaria de ver hoje o preço do Bitcoin fechar acima desse topo aqui, ó, de 109.600. Porque se ele fechar abaixo aqui, ele vai fazer um topo mais baixo. Se ele fizer um topo mais baixo, não seria interessante se ele não ultrapassasse aqui, ó, os 107.900. Ele não ultrapassasse essa região aqui, ó, ficasse aqui por cima e depois subisse, tá ok? Se ele, caso ultrapasse essa linha, ele ainda tem essa parada aqui, ó, em 105.600, porque é o fundo que ele formou mais alto do que esse. Então não seria interessante ele perder esse fundo aqui também. Esse fundinho aqui, ó, é de um gráfico menor, 4 horas, de 1 hora, tá ok? Os fundos mais pesados diários são esses dois aqui. Então, caso ele perca aqui
e venha um pouco aqui embaixo, 106 e depois retorne, não tem problema. O que não pode perder por agora é essa base de preço aqui de 105. Okay? Porque ele fazendo isso daqui, ó, ele pode fazer esse movimentozinho aqui, ó. Fazer um fundo mais baixo, vir aqui em 106 e pouquinho e depois voltar a subir novamente. Super saudável se isso aqui acontecer. Ele vai ficar mais ou menos ali na região dos 61. Então, super saudável por aqui, se ele ficar dessa forma. Mesmo se ele perder aqui temporariamente, ele só não pode perder essa base aqui do 105, porque foi o que levou esse topo aqui. Aí ele faria uma quebra de estrutura e o preço ia voltar aqui embaixo novamente. Tá bom? Mas por agora, o preço do Bitcoin está caminhando muito bem. Só tome cuidado com o seguinte. Tem muita liquidez aqui para cima. O preço já testou algumas vezes. Deixa eu colocar no diário para você observar certinho. No 4 horas, desculpa. Ó, tem muita liquidez aqui em cima. O preço bateu, caiu. Ele pode voltar para testar aqui novamente. Ó, depois cair e depois testar de novo. Ou ele pode até ultrapassar e bater 110, quase 111. Porque essas zonas de liquidez funcionam como imã. Aqui ela já tirou um pouco. Quando ela cai, ela pode voltar lá novamente. O nosso RSI normal está próximo do 50. O estocástico do 4 horas ele está caindo. O que isso significa? Que tem até uma pressão vendedora atuando aqui. Se o estocástico chegar aqui embaixo novamente, o RSI continuar acima dos 50, ele vai fazer um giro aqui e vai subir. Porque quando você coloca no de 1 hora, o estocástico está lá embaixo. E ele também aqui está caindo, mas ele pode vir aqui embaixo e sair. Mas o de 1 hora é gráfico de curto prazo. Isso aqui depois vai formar lá no 4 horas. E no 15 minutos, a mesma coisa. Ele está chegando próximo da região de sobrevenda e o estocástico também está em sobrevenda. Isso daqui te demonstra em curto prazo, pode ser que ele dê uma explosão de alta aqui no curto prazo, ok? Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas isso aqui já pode ter acontecido, mas sempre observe um estocástico junto com o RSI normal, ok? Vamos voltar para 4 horas aqui. Então, a gente tem essa movimentação aqui. Se você colocar aqui, ó, você está em cima da linha de tendência. Ah, mas ele ultrapassou um pouquinho aqui. Não tem problema. Essa ultrapassagem aqui é em gráfico de curto prazo. Bom, ele pode muito bem fazer isso daqui, ó. Pode quebrar aqui e depois ele vem aqui em cima novamente. Porque isso aqui é apenas uma correção em curto prazo. Colocando aqui o nossa Fibonacci, ó. Se ele vir até 107 mais ou menos, está excelente para a gente realizar esse movimento aqui mais ou menos. Ele tem que vir um pouco mais abaixo, né, para fazer um ponto aqui mais, ou ele pode vir aqui, ficar aqui em cima, fazer um fundo duplo. Isso geralmente a gente vai ver daqui a pouco. Mas acredito que pela movimentação ele vai vir nessa região aqui dos 107, 106 e depois vai voltar a subir novamente. É o que eu estou olhando para o mercado. Porque se a gente observar também, aqui no nosso... Tive que pausar aqui rapidinho porque deslogou aqui, eu tive que fazer o logar de novo aqui no Bitcoin Counterflow. Então, olhar o mapa de liquidação aqui, ó. Ó, em um mês, ó, você vê que tem muita, ó, 238 milhões nas regiões, 111, 110. Então, a gente tem muita liquidez nessa região aqui, ó, dos 110 e 111. Então, isso tudo aqui, ó, é uma região de resistência que o preço vai ter bastante ao longo do tempo. Então, a gente tem aqui, deixa eu colocar aqui no 24 horas para dar uma olhada. Ó, não tem tanta liquidez agora. O próximo ali, ó, é em 106,50.
depois lá para cima em 111 novamente. Deixa eu só dar uma olhada aqui no 48. Ó, mesma coisa, ó, em 111 a gente começa. Em 3 dias, ó, aí já pega mais um pouco lá para cima, 33 milhões aqui embaixo, pega na região de 105. Então você observa o que? Essa região 105, 106 sempre tem liquidez ali dentro. Se eu pegar essa ferramenta aqui, ó, colocar volume daqui para cá, ó, a gente vai observar, olha só, a nossa POC está em 107,100. E essa região aqui, ó, até 104, tem muita negociação dentro desse tempo que eu coloquei aqui, desse intervalo. Ok? Então, o restante do mercado cripto até deu uma subida, porque vai sendo impulsionado com o Bitcoin. Ó, esse aqui é o Bitcoin futuro. Deixa eu ver no diário aqui se ele abriu com um gap. Abriu com um gapzinho aqui, ó. Ó, de 110 até 109. Então, daqui a pouco ele volta para testar esse gap aqui. Interessante. Ele abriu com esse gapzinho aqui. Deixa eu dar uma olhada no 4 horas. Ó, 108 até 109. Então, ele tem esse gapzinho. Ele deve estar voltando para testar esse gap agora. Aqui, ó. Voltando para testar esse gap para depois voltar a subir novamente. Isso daqui no futuro, ok? Do preço do Bitcoin. Voltar aqui para o BTC USDT, você pode ver que ele está caindo ali, ó, 108 novamente, não tem problema. Nosso estocagem está voltando. 15 minutos. Opa, está chegando lá em sobrevenda. Muito bom para a gente, principalmente para quem faz operações em Bitcoin. Gráfico em 15 minutos no RSI é excelente. Ok? Então, segue a análise para vocês aí do Bitcoin. Fechamento semanal. O que eu estou pensando para a semana? Estou bem otimista para chegar na região de 110 e 111 mil dólares. Buscar essa liquidez aqui em cima, que depois ele ainda vai ter mais uma força. Depois ele pode ser que ultrapasse. O Bitcoin está caminhando bem. Está fazendo os movimentos normais que deveriam ser feitos. Agora é mais aguardar. Bom, então se você não esmagou esse like, esmague agora. Compartilhe para mais pessoas. Ative o sininho para mais notificações. E até a próxima.